Tomou água, bebeu. Abre a porta, pode abrir a porta, deixa o gatinho, pode abrir a porta. Eita glória! Glória a Deus, aleluia! Né? Quem bebeu água, bebeu, como a pastora sempre fala. Quem foi no banheiro, foi. Não deixa o seu irmão do lado, vocês adolescentes, não deixa o irmão do lado atrapalhar, não. Falou, eu vim aqui, entrei por essas portas para ouvir a palavra. A palavra, ela cura, liberta e salva. Né? Precisamos ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é viva e eficaz. E aonde Jesus está, algo tem que vir acontecer, né? Glória a Deus, aleluia. Mateus 26, 36, amém? Todos acharam? Amém. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai vós aqui, quando eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se de angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigia comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo e disse: Pedro, então nem por uma hora pudesse vós vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Tornou-se a retirar e orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltou, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos já estavam pesados. Deixando novamente, foi orar. Pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dorme? Repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai vós, vamos. Eis que o traidor, ele se aproxima. Pode sentar, meu irmão. Vamos falar um pouco de Jesus? Né? Só um mensageiro do nosso Senhor aqui na terra, para falar do amor dele, para falar como ele foi misericordioso, por amor à humanidade, por amor a mim e por amor a você. Jesus nos ensinou a orar, a vigiar. Jesus nos ensinou a palavra, né? Então, nesse momento, irmão, a oração é importante, não somente na minha vida, mas na tua vida. Se você quer algo da parte do Pai, ora, intercede, vigia, clama. Assim foi o Senhor com os seus discípulos quando ele foi orar. Ele falou para os seus discípulos: fica aqui e ora, vigia. Ora e vigia. Jesus, ele se retirou para orar sozinho. Mas na terceira vez, de novo ele encontra dormindo. Jesus estava falando aquilo para os seus discípulos porque ele já sabia que o traidor se aproximava. Jesus já sabia que ele ia ser entregue aos pecadores. E ali Jesus, ele ensina os seus discípulos que não é diferente no dia de hoje. Se pegamos a palavra do Senhor para ler, o Senhor sempre está nos ensinando a orar e vigiar. Muitos somente só oram, mas é a vigilância que o Senhor nos ensinou. Muitos vão em lugares, né, para orar, e a vigilância. Devemos a cada dia, como discípulo de Jesus, como filho de Deus, Pai, orar como Ele nos ensinou. A vigiar para que nós não venhamos a cair em tentação. Satanás, ele está aí, ungindo como um leão, doido para tragar alguém. A palavra do Senhor diz que Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Quantos não estão vigiando? Quantos não estão vigiando e orando? Ah, vou pedir para orar por mim e você está
ama. Vou pedir um irmão para estar orando, intercedendo por mim. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi orar. Ele deixou os discípulos para orar e vigiar, para que não venha cair em tentação. Satanás, ele é sujo. Quantos estão se perdendo ao mundo aí fora para o pai da mentira? Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. A palavra do Senhor diz, peraí, irmão. A palavra do Senhor diz que quando Esther estava em perigo, lá no Antigo Testamento, Esther, ela fala, ela convoca o tio dela junto com o povo para estar orando e fazendo um jejum pela vida dela. Eu vou falar de jejum aqui. Então, naquele momento ali, porque ela queria jejuar e orar, ela queria uma resposta de Deus. Ela queria uma resposta vindo do céu. E ela obteve essa resposta para falar como aquele rei. A palavra do Senhor diz que Daniel, para obter a resposta de Deus, orou e jejuou 21 dias para obter essa resposta de Deus. O príncipe da Pérsia estava trabalhando essa resposta de Deus chegar até Daniel. E está achando que comigo e com você vai ser diferente? Ah, eu orei hoje, pastora, mas nada está acontecendo. Eu orei hoje, pastora, mas parece que o negócio está piorando, é tudo na minha vida. O Senhor não mandou você parar de orar. O Senhor não mandou você parar de vigiar. E não devemos ser como aqueles discípulos. Quando andou com Jesus, aprendeu coisas que Jesus ensinou. Orar, vigiar, para que não venha cair em tentações. Jovens, adolescentes, Satanás, ele oferece pratos, mas ele não força você a comer. E os pratos são gostosos, os manjares são gostosos, mas ele não faz você comer. Ele oferece, apenas oferece. Come quem quiser comer os manjares do inimigo. Daniel, junto com aqueles jovens na Babilônia, ali estavam aqueles manjares lindos. Mas Daniel falou: não, eu vou estar orando, eu vou estar jejuando. A palavra do Senhor diz que Daniel, junto com os seus amigos ali, estava melhor do que aqueles que comiam carnes e manjares no ele. E ele obteve aquela resposta que ele queria. E voltando para esse capítulo 26, 36 de Mateus, Jesus, ele só pediu para vigiar, porque era chegada a hora. Era chegada a hora dele que ele seria entregue, por amor a cada um de nós. Mas era para se cumprir o que estava escrito nas Escrituras. Por amor de vós foi entregue. Era para ser cumprido. E ali Judas, junto com aqueles homens, traz Jesus. Traz Jesus com um beijo. E Jesus, ele é entregue. Jesus, ele morreu naquela cruz de Calvário. Jesus, ele foi cuspido, escoteado. Jesus foi maltratado. Jesus levou um prego sobre as suas mãos, sobre os seus pés. Jesus levou uma coroa de espinho por amor a cada um de nós. Somos nós que era merecedor daquela cruz. Somos nós que era merecedor daquela coroa de espinho. Era nós, era para nós. Mas papai, glória a Deus, por amor à humanidade, entregou seu próprio filho por amor a cada um. E ele nos ensinou a cada dia a orar, a vigiar. Obras maiores vocês farão. Quantos estão correndo da obra daquilo que foi chamado?
Quantos estão desistindo de lutar daquilo que foi chamado a fazer e praticar na face da terra? Quantos botaram a mão no arado e olharam para trás e voltou para trás? Aleluia. Quantos hoje em dia desobedientes da palavra de Deus? Quantos não querem ouvir mais a verdade? Porque a verdade ela liberta a cura e ela bate na alma. E muitas vezes machuca, né? Mas é preferimos ouvir a verdade do que uma mentira contada. Porque a verdade ela prevalece, mas a mentira não. A mentira mal contada, ela sempre vai aparecer. Mas de uma forma ou de outra ela vai aparecer. E naquele momento ali, que Jesus ele começa a ensinar aquele povo, o povo começa a seguir. Porque Jesus ele oferecia pão, ele fazia milagre. Mas quando Jesus começa a fazer aquilo que ele foi chamado a fazer, levar a sua palavra, a sua doutrina, muitos se afastam de Jesus, porque duro é esse discurso. Ficou doce com Jesus. E vocês também vão? Não, eu sei que o Senhor tem a palavra da vida. Pedro andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu maravilha de Jesus. Pedro, tentado por diabo, falou, não queria que Jesus cumprisse a lei. Não, Senhor. Mas o que Deus falou, Jesus falou para Pedro? Aparta dele, Satanás. O discernimento hoje em dia dentro das igrejas são raros. Você confia, você acredita em qualquer um. Devemos ter o discernimento. Devemos buscar o discernimento. Porque assim foi na vida de quem? De João, de Paulo, né? E Silas, a mulher adivinhadora. Paulo e Silas foi chamado para uma missão. Uma missão na face da terra, onde o Espírito Santo de Deus tentou 2 vezes fazer eles parar. E eles pararam. Tentou não, pediu, pare, não vai pregar nessa cidade. E eles obedeceram por quê? Paulo obedeceu. Porque ele teve uma visão. Passa lá para Macedônia, ajuda nós. Ajuda, aí ele sentiu, ele viu que era o Espírito Santo de Deus falando com ele. Muitas vezes, muitos não têm discernimento se é Deus falando. E Deus ele fala ainda na face da terra para os seus. Mas a gente entender, compreender e discernir quando é Deus falando. Deus ainda usa a boca de profeta na terra para falar assim. A Lídia estava com o coração endurecido, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus tocou sobre o coração de Lídia para ouvir a palavra de Deus. Foi salva e batizada ela e toda a sua casa. Paulo obedeceu o que Deus mandou ele fazer na terra. Não vai, Paulo. E Paulo foi obediente. A palavra do Senhor diz que Paulo e Sila procuram lugares para estar orando, mas dá de cara com uma mulher adivinha. E a mulher adivinha, verdadeiramente vocês são um homem de Deus. Que ninguém, né, que não iria gostar de ouvir. Verdadeiramente você é uma mulher de Deus. Verdadeiramente você é um homem de Deus. Mas aquilo dali já estava incomodando Paulo. E Paulo expulsa aquele demônio da adivinhação na vida daquela mulher. E por ele expulsar aquele demônio, ele foi entregue àquele soldado e foi levado para a cela. E aquele carcereiro que estava ali diz que Paulo
estavam dentro de uma cela. E eles começam a orar e glorificar o nome do Senhor em louvores. A cela, ela se treme. E todos foram soltos. Carcereiro, ele chega e quer se matar. Mas Paulo, nós estamos aqui. O que eu faço para alcançar essa luz? Crê somente você e tua casa. Paulo, o carcereiro, ele acreditou. Ele creu, foi salvo ele e a sua casa. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele faz nós caminhar em lugares que a gente às vezes quer bater pé, quer bater boca, porque a gente quer fazer a nossa vontade e o nosso querer. Verdade. E por fazer a nossa vontade e o nosso querer, por muitas vezes, pagamos um alto preço na face da terra. Pagamos um alto preço por fazer a nossa vontade e o nosso querer. Muitos que buscam, muitos que oram, muitos que intercedem, muitos que jejuam, mata a carne, a vontade carnal. Deus fala na terra. Basta a gente discernir, entender que é Deus falando na terra. E hoje, quem você está alimentando mais? A carne ou o espírito? Vai ganhar aquele que você está alimentando mais. Se é a carne, é a carne. Se é o espírito, é o espírito. E Jesus, irmão, nos ensina a cada dia o poder da oração. Diz que uma mulher chega até um juiz e ela perturba aquele juiz, até aquele juiz dar resposta. A palavra do Senhor diz: será que Ele não dá àqueles que clamam a Ele dia e noite? Que viemos confiar, acreditar, crer nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não entrou aqui em vão, você não está ouvindo uma palavra em vão. Eu creio que você vai sair daqui com a sua bênção, como eu também vou sair. Eu creio que você vai sair mais fortalecido, como eu também vou sair. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa de curar, libertar, salvar daqueles que clamam dia e noite. Será que quando Jesus voltar, Ele vai ter fé na terra? Que nós venhamos ter fé, que nós venhamos lutar para alcançar o céu. E saber que aqui tudo é passageiro, tudo é ilusão. De uma hora para outra tudo vai acabar. Mas a salvação, ela é eterna. Que nós venhamos lutar a cada dia, a cada momento, em oração, em vigilância, renegando a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, e pegando a nossa cruz, é a minha cruz e a tua cruz, e seguir ao Mestre. Senão, Simão Sirineu tentou ajudar Jesus, mas por que ele não conseguiu carregar a cruz de Jesus? Porque a cruz era para Jesus, não era para Sirineu. A cruz é para você, a cruz é para mim. Eu não posso pegar a cruz da minha irmã Silva, e ela também não pode pegar a minha cruz. O Senhor, Ele não vai dar uma cruz conforme a gente não pode suportar e nem aguentar carregar. Então, que nós venha cada dia renegar nós mesmos, se aproximar do Pai. Que nós não venha cair em tentação, porque Satanás, ele está aí. Ele está aí para matar, roubar e destruir. Quantas famílias sendo destruídas, quanto casamento sendo acabado, quanto ministério sendo fechado por falta de vigilância. Mas Jesus, ele falou que não seria fácil. Ele falou que no mundo nós ia passar por tudo isso. No mundo nós ia ter aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo. Ele venceu. E certamente aquele que luta até o final vai vencer junto com o Mestre. Ele falou por causa do nome dele, todos nós ia ser entregue. Nós ia ser perseguidos. E o que mais nós
pessoas morrendo por causa do amor de Cristo, não renegando a sua fé, por amor de Cristo. Que cada dia, irmão, que cada dia nós venhamos buscar mais em espírito e verdade, porque às vezes, muitas vezes faz sacrifício, mas sacrifício de tolo. Deus quer aquele coração quebrantado. Deus quer aquele coração verdadeiramente aberto para com Ele estar. Deus quer que a gente se humilhe aos pés dEle, para a gente alcançar as bênçãos do céu. Lembra de Ana? Se Ana desse ouvido a Penina, Ana ia perder a sua bênção, que era Samuel. Mas Ana não esquentou com as provocações que Penina fazia a ela. Ana seguiu em frente a todo momento no templo do Senhor. Precisa ter mais diácono. A palavra do Senhor diz que quando Ana chega com a alma amargurada, com a alma cansada, entristecida, mas Ana estava lá buscando. Quando se humilhamos aos pés de Cristo, quando se entregamos realmente, verdadeiramente para Cristo, nós temos uma resposta do céu. Mas não vai ser no meu tempo, não vai ser no teu tempo, nem na sua hora, nem na minha. Mas vai ser na hora e no tempo de Deus. Vamos relembrar de Jó. Jó, ele perde tudo que ele tinha. De uma hora para outra, Jó perde tudo. Mas a palavra do Senhor diz que Jó, ele ora ao Senhor. Até para os seus amigos e os seus inimigos ele ora. A palavra do Senhor diz que Jó, ele teve o dobro daquilo que ele perdeu. Imagine de uma hora para outra você perder seus filhos, seus projetos, seus sonhos, seu ouro, e daqui a pouco você deu uma doença incurável para o homem, mas para Deus não. Jó, ele perde tudo, mas menos a fé em Deus. Então ele teve aquela fé tamanha em Deus. Ele ora, ele busca, mesmo com calma, cansada, amargurada, entristecida. Eu creio, eu acredito que foi isso. Que naquele momento de aflição de Jó, ele ora e Deus dá um dobro para ele. Então, irmão, que a gente não venha parar, desistir não, nunca desiste daquilo que você quer, do seu sonho, do seu projeto, das suas causas. Pastor, mas está tão difícil para mim, só a senhora sabe. A senhora não sabe como está difícil para mim, eu não sei mesmo. Mas eu conheço um Jesus que ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Ele cura, ele liberta, ele abre porta onde está fechada. É esse Jesus que eu conheço. E que você também conhece esse Jesus. Basta a gente ter intimidade com o Pai. Basta a gente buscar como a gente buscava antes. Você lembra? Você lembra quando você buscava lá no comecinho? Ele sente essa falta. Ele sente essa falta. Por que não agora? Por que não buscar como buscava lá no começo? Ele sente essa falta. Então que cada dia nós venhamos buscar a presença do Pai e fugir da aparência do mal. Vamos se aproximar mais do Espírito Santo. Vamos renegar mais a nossa carne, a nossa vontade. Vamos matar esse desejo que leva, para a destruição, para a ruína, até para a morte. Vamos se aproximar do Espírito Santo. Espírito Santo, vais morar em mim. Me muda, Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Eu preciso sentir o Seu toque. Eu preciso sentir a Tua presença novamente. Porque somente contigo eu vou conseguir. E que nós venhamos buscar mais do Pai. Que nós venhamos buscar mais de Deus. E que nós venhamos ser mais